Olá, meninos, estamos aqui para mais uma aula de arte. Bem, na nossa última aula, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa do que seria, né, patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. E hoje nós vamos falar a respeito destes conceitos, porque depois nós temos no livro, né, os ritmos afro-brasileiros, e a maioria desses ritmos, né, eles já foram reconhecidos como patrimônios culturais e materiais. Então, é importante que a gente entenda o que é um patrimônio cultural material, o que é um patrimônio cultural imaterial, para que depois a gente possa realmente ver esses ritmos afro-brasileiros e compreender por que eles são importantes, porque a gente tem que preservar para as novas gerações, tá? Então, é muito importante vocês refletirem sobre isso. Então, para iniciar, né, hoje nós vamos iniciar com, eu vou passar um vídeo para vocês, e aí eu não vou desligar o meu som, porque ele só tem uma música de fundo, o vídeo. Então, conforme vai passando o vídeo, eu vou pausando, vou explicando, tá? Então, talvez vocês escutem um sonzinho de música meio falhando, vai ser o fundo do vídeo, mas eu não vou, né, desligar o meu som e colocar o som do vídeo, porque eu preciso ir falando durante a apresentação, tá bom? Então, vamos lá. O que seria, então, um patrimônio cultural, né? Nós vamos falar mais especificamente de patrimônios culturais materiais e imateriais. Mas vamos refletir primeiro o que é um patrimônio cultural. Para ele um patrimônio em si, ele é algo que já foi privado ou público. Ou seja, ele é algo que ele já foi de alguém, né? Que aí seria privado, ou público, que era de todos, por exemplo, uma escola pública, ela é um prédio que pode ser utilizado por todos, um hospital público, ele é um prédio que pode ser utilizado por todos. Então, ele é público porque ele é de uso coletivo, né? Tanto um prédio, como um documento, como uma obra de arte, né? Ou até mesmo um ensinamento, se eles fazem, depois de muito tempo, eles começam a fazer parte da cultura daquele povo, e eles começam a fazer parte das tradições daquele povo, aí ele deixa de ser um patrimônio público ou privado, e ele passa a ser um patrimônio cultural. Aí ele passa a ser considerado um patrimônio cultural. Vou dar um exemplo, por exemplo, a festa, né, do folclore de Olímpia. A festa do folclore de Olímpia, ela pode ser considerada, sim, um patrimônio cultural do povo de Olímpia. Agora, o folclore em si, que são as lendas, são as tradições, as músicas, as danças, o folclore em si, ele já é considerado um patrimônio cultural do Brasil, não é? Então, existe essa diferença aí entre o folclore realmente, que seria esse conjunto de costumes e tradições, né? E a festa do folclore. A festa do folclore, do festival, de fazer o festival, aí seria um patrimônio cultural da cidade de Olímpia, né? E já o folclore em si, que são as lendas, as receitas típicas, a vestimenta tradicional, as músicas, as danças típicas. Aí, esse conjunto de tradições, aí já forma o folclore brasileiro, e aí sim, ele é considerado um patrimônio cultural brasileiro. Por quê? Porque é importante faz parte da cultura, da identidade do povo brasileiro. Assim como, por exemplo, se você chega
em um outro país e você falar que é do Brasil, provavelmente eles vão falar samba, eles vão falar Cristo Redentor. Por quê? Porque o samba é algo que está intrínseco à nossa identidade como povo brasileiro. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro é algo conhecido mundialmente. Então, eles são importantes? Sim, eles já deixaram de ser apenas patrimônios e já são reconhecidos como patrimônios culturais. Então, um patrimônio pode ser uma caneta, por exemplo. Ah, essa caneta aqui, né, de apagar, é minha. Então, é meu patrimônio privado, né? É meu patrimônio particular. Agora, no caso, por exemplo, do Cristo Redentor, ele já se tornou algo significativo para todo o povo brasileiro, para o Brasil todo. Então, ele já se tornou um patrimônio cultural, faz parte da cultura do Brasil, tá? E aí, agora nós vamos continuar a nossa aula. Em muitas cidades, construções modernas convivem com praças, monumentos, ruas e edifícios antigos. Algumas dessas construções preservadas têm grande valor para a cultura e são chamados patrimônios históricos ou culturais materiais. Então, se é uma construção, por exemplo, como essas que estão passando aqui no fundo do vídeo, em que está até em preto e branco e depois fica colorido para mostrar que são prédios antigos, são construções antigas que têm significado para aquele povo e ainda estão bem preservados, esses prédios, eles são considerados patrimônios culturais materiais. Então, o patrimônio cultural material é aquele palpável, aquele que eu posso ver, que eu posso pegar. É claro que, no caso, eles podem ser móveis ou imóveis, como, por exemplo, um prédio, ele é imóvel, eu não posso pegar ele de um lugar e levar para o outro. Já um quadro da Tarsila do Amaral, ele é móvel, posso pegar e levar de um lugar para o outro. Por exemplo, agora vai ter o leilão de um por mais de 7 milhões. Se vocês quiserem, estiverem interessados em comprar, é só você pagar que você leva para sua casa, né? Eu não quero porque não me interessa agora, eu tenho os meus aqui na parede, não preciso disso no momento. Senão eu compraria também, né? Mas brincadeiras à parte, o patrimônio cultural material, então ele é palpável, eu posso ver, eu posso tocar nele e eu posso, às vezes, até mudá-lo de lugar se ele for um patrimônio móvel, né? Como no caso de uma obra de arte. Integrar construções antigas e novas é uma forma de preservar a história das cidades e resulta em espaços mais ricos e interessantes e cheios de significado para as pessoas. No Brasil, a defesa do patrimônio nacional é responsabilidade do IPHAN. E se escreve IPHAN, viu, meninos? Ó, se escreve, né, IPHAN, porque se chama Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Porém, o P e o H, quando a gente vai falar, ele dá som de F. Então, você pode falar IPHAN. Então, o IPHAN, ele é o órgão responsável pela defesa do patrimônio nacional, do patrimônio histórico e artístico, né? O patrimônio cultural nacional. E por que nós temos que preservar? Para preservar a história daquele local, para tornar aquele local mais rico e mais significativo para o povo que mora ali. Aqui o símbolo do IPHAN é esse aqui de baixo. Tem o site onde você encontra todos os patrimônios. Os patrimônios culturais são classificados em
apenas patrimônios materiais. Não são apenas patrimônios materiais, mas também os patrimônios imateriais. Agora nós vamos ver certinho o que é um patrimônio material, patrimônio cultural, hein, gente? Todos esses que nós estamos falando, ele é um patrimônio cultural material. E depois nós vamos ver o que é um patrimônio imaterial. Vamos ver a diferença aí entre um e o outro. Patrimônio cultural material, ele é protegido pelo IPHAN com base nas legislações específicas e é composto por um conjunto de bens culturais classificados em arqueológicos. Então, eles podem ser arqueológicos, paisagísticos, etnográficos, ou seja, tem a ver com as etnias, com as raças, históricos, das belas artes e das artes aplicadas. E eles podem ser móveis e imóveis. O móvel e imóvel é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se for um prédio, ele é imóvel. Eu não posso pegar um prédio, tacar nas minhas costas e levar ele de uma cidade para outra. Não. Não é? E agora, se for, por exemplo, um vaso marajoara, como aqueles que vocês aprenderam no começo do ano, né, da arte indígena, um vaso marajoara que está no museu, eu posso levar para outro museu? Esse eu posso, por quê? Porque ele é móvel. Eu posso pegar de um lugar e levar para outro. Então, essa é a diferença entre bens móveis e imóveis. Então, agora vamos ver um pouquinho sobre cada um desses. Os patrimônios materiais imóveis podem ser classificados em sítios arqueológicos. Então, os imóveis são os sítios arqueológicos, os bens paisagísticos, que são também chamados, os bens paisagísticos, eles são chamados também de patrimônios naturais, que aí foi a natureza quem fez, porém é tão bonito, né, que ele merece ser preservado e aí ele é considerado um bem natural, um patrimônio cultural natural. Podem ser as cidades históricas, monumentos individuais, como, por exemplo, o Cristo Redentor. Então, esses são os imóveis. Agora, já os móveis podem ser classificados como, por exemplo, fotografias e vários outros exemplos que nós vamos ver agora. As coleções arqueológicas, que aí sim estão os vasos marajoaras, como eu tinha falado para vocês. Os acervos museológicos, ou seja, os acervos dos museus, acervos documentais, são documentos, bibliográficos, acervos fotográficos, fotos antigas, históricas, acervo cinematográfico ou videográfico. Além de se ocupar dos lugares em que existem edificações históricas importantes, o IPHAN também colabora com a preservação dos sítios naturais, que são, né, os bens culturais naturais, que eu falei com você, ou seja, lugares únicos com belezas exuberantes, onde há vestígios de civilizações antigas. Como, por exemplo, olha lá, o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre, o Parque Nacional do Cabo Orange, no Amapá, Parque Nacional das Montanhas do Tucumã, do Amapá também. E esse que é muito importante, vou explicar por quê agora, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Que a entrada dele tem essa pedra vazada aqui que fica no Piauí. Por que que esse parque é muito importante? A preservação dele, os estudos dele.
porque nele é que foram encontradas a arte rupestre brasileira. O que é a arte rupestre? Que vocês viram lá no sexto aninho. A arte rupestre, a arte da pré-história, não é? Então, essa arte da Idade da Pedra, ela foi em que eles nem acreditavam que existia no Brasil, porque eles acreditavam que os povos que migraram, né, os antigos índios, né, primitivos, que migraram para o Brasil, não tinham mais esse hábito de fazer arte rupestre. Porém, depois, né, de muitos anos, eles descobriram no parque aí da Serra da Capivara vários registros de arte rupestre no Brasil. Então, ele é de extrema importância para estudos nesse sentido, né? Ele é o berço aí da arte rupestre brasileira. Olha lá, por dentro, ó, as cavernas são todas desenhadas nas suas paredes. Um parque nacional, ele tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental e de recreação e contato com a natureza, além do turismo ecológico. Então, além de poder fazer esses estudos e manter a preservação desses ambientes, também pode ser explorado através do turismo ecológico e o que ajuda a mantê-lo, ajuda a preservá-lo, né? Ninguém vai desmatar um parque nacional. E por quê? Porque ele é preservado, né? Então, o intuito é preservar aquele ecossistema. Olha só esse exemplo, ó, de como ocorre a visitação pública nesses locais. A visitação pública nesses parques, ela é extremamente monitorada, né? Ela está sujeita às normas, às restrições estabelecidas no plano de manejo, né, do local, e os órgãos responsáveis pela sua administração. No caso da Serra da Capivara, por exemplo, que é essa que nós estamos vendo aí na foto, eles construíram pontes de madeira onde os turistas podem passar, podem tirar fotos, porém ele não vai poder relar. Ah, mas e se eu pular essa ponte? Não vai poder fazer isso, tem vigias, não é? Para poder evitar exatamente que você estrague. Porque, por exemplo, se alguém for lá tocar na arte rupestre, tem como restaurar essa arte? Não, porque você não tem nem os materiais que eles utilizavam naquela época, não é? Então, olha só, e aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para esse pedacinho que eu estou passando o mouse, que a gente vê muito em livros essa imagem de arte rupestre, ela vai passar melhor, e a gente parece que é pequenininho, né? E aí você vê o tamanho da pessoa, o tamanho da caverna, né? E os desenhos que estão ali. Então, não são pequenos, são desenhos grandes até. Olha lá. Eu só vou voltar um pouquinho só para vocês verem antes de aparecer o escrito, que eu esqueci de pausar. Olha lá. A pessoa aqui, olha o tamanho da arte rupestre aqui. Olha o tamanho, olha aqui os veadinhos, né, que eram cervos da época. Aqui tem um lagarto, aqui outro lagarto. Aqui eles acreditam que essas bolinhas aqui eram capivaras, como se eles estivessem representando capivaras. Então, existem, outro cervo aqui. Existem vários registros, como se fosse um por cima do outro, de vários animais. Tem outro animal aqui. E a pessoa fica lá da ponte
e pode chegar perto e tirar fotos, não pode tocar porque é contra as regras de preservação. Lembrando, esse tipo de patrimônio é patrimônio material, tá? A pesquisa científica depende de uma autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por ela estabelecidas. Então, se você quiser fazer uma pesquisa num local desse, você precisa de autorização. Não pode ser simplesmente fazer por fazer. Existem órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio cultural em cada estado e em cada município. A Unesco, ó, da mesma forma, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ocupa, entre outras coisas, de preservar o patrimônio da humanidade. Quando algo ele se torna importante não apenas para aquele país, ele se torna significativo para além daquele país, aí ele se torna um patrimônio cultural da humanidade. E aí ele é classificado pela Unesco como um patrimônio cultural da humanidade e a Unesco também vai trabalhar na sua preservação. Como, por exemplo, no Cristo Redentor. O Cristo Redentor, ele é uma das 7 maravilhas do Novo Mundo. Até eu gostaria depois que vocês pesquisassem todas elas, tá? Ele é uma das 7 maravilhas do Novo Mundo. Então, ele está num alto patamar. Ele é um patrimônio cultural da humanidade. Vários patrimônios culturais brasileiros já foram considerados patrimônios culturais da humanidade. Onde eu encontro tudo isso? Onde eu vejo quais são patrimônios culturais materiais, quais são patrimônios culturais imateriais, se ele é só patrimônio cultural brasileiro ou se ele é já um patrimônio cultural mundial. No site do IFAM, que aqui tem aquele símbolo que eu mostrei no começo, a hora que passou, escrito IFAM, tem uma casinha antiga, né, um prédiozinho antigo, e escrito IFAM na frente. Esse site, só colocar IFAM, que aparece o site. Nesse site você encontra todas as informações sobre todos os patrimônios. É só você saber pesquisar. Lá tem a lista de patrimônios, de inventários, né? De patrimônios culturais, tem a lista de patrimônios culturais materiais, tem a lista de patrimônios imateriais. Aí você vai pesquisando os patrimônios e você vai vendo quais são só brasileiros, quais já foram considerados pela Unesco patrimônios culturais da humanidade. Um deles é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Essa instituição elege lugares no mundo todo para receber ajuda econômica, técnica em projetos de restauro, turismo e educação ambiental, desde que os governos destes locais também se empenhem na sua preservação. Então, a Unesco passa a ajudar, dando respaldo nessas ações de restauro. Exemplos, né, de patrimônios culturais da humanidade, as 7 maravilhas do Novo Mundo, por exemplo, como a Esfinge e as pirâmides do Egito, o Taj Mahal na Índia, Machu Picchu no Peru, a cidade de Petra na Jordânia, né, o sítio arqueológico, né, de Petra, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Esse é um exemplo de arquitetura, né, pré-histórica, né, que é o monumento de Stonehenge. A, a muralha da China. Bem, todos esses que nós vimos, né, são patrimônios culturais da humanidade, são exemplos de patrimônios culturais materiais da humanidade. Patrimônios culturais naturais, né, culturais e naturais reconhecidos pela Unesco, no Brasil, nós já temos 17, né? Então, dentre eles estão alguns que nós vamos ver agora.
a cidade de Olinda, lá em Pernambuco, o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, que nós até falamos sobre isso no livro, né? Que fala, quando falou do Olodum, falou que o Centro Histórico de Salvador é um patrimônio cultural, né? Material da humanidade. A cidade de Ouro Preto, em Minas. A cidade de Congonhas do Campo, em Minas Gerais, o santuário, né? Esse santuário do Bom Jesus do Matozinho, que é feito pelo Aleijadinho. O Centro Histórico do Maranhão, né? O Centro Histórico ali de São Luís, aquele os mais antigo, né? A Brasília, lá no Palácio do Planalto, Distrito Federal. Esses são alguns exemplos, dentre os outros que já foram reconhecidos. A Constituição brasileira, né, desde 1946, já falava que a gente tinha que preservar os nossos patrimônios materiais. Ela já falava, né, que as obras, os monumentos e os documentos de valor histórico e artístico, assim como os bens naturais de paisagens, deveriam ter proteção do poder público. Com a Constituição de 88, essa lei ela ficou ainda maior. Aí não eram mais apenas os patrimônios materiais que deveriam ser preservados. Com a lei, né, com a Constituição Federal, que é a nossa maior lei que nós temos até hoje no país, ela estabeleceu no seu artigo 216 que o patrimônio cultural brasileiro ele tem natureza material e imaterial. E ele deve ser preservado, né? Ele deve ser preservado por quê? Porque ele é relevante à identidade e à memória dos grupos que formaram a sociedade brasileira. E aí que inclui o quê? O que entraria, então, como patrimônio cultural? Não só mais os bens materiais, né? Mas também, como os prédios, mas também os bens imateriais, como as tradições, os ensinamentos, as danças que são transmitidas de geração em geração. Então, em 88, há essa. Passa a ser tornar patrimônio as formas de expressão, os modos de criar, de fazer e viver, né? As criações científicas, as criações artísticas, as criações tecnológicas, as obras, né, de arte, por exemplo, os objetos, principalmente, né, dos conjuntos arqueológicos, né, os documentos importantes, como a Lei Áurea, por exemplo, né, e as edificações, os demais espaços, as manifestações artísticas e culturais, como, por exemplo, esse prédio lá que é o Teatro Municipal, esse prédio aqui, ó, aqui, que é o Teatro Municipal lá do Amazonas. Os conjuntos urbanos ou sítios de valor histórico e artístico e os conjuntos paisagísticos e ecológicos. Então, vocês viram como, além dos conjuntos arqueológicos, paleontólogos e científicos, então, vocês viram como que a lei amplia a visão, né? Ela não deixa de cuidar apenas dos conjuntos, dos patrimônios naturais e dos edifícios, e dos documentos, e passa a também considerar as práticas, aos ensinamentos, os modos de fazer e viver, né, que seria a parte imaterial. Então, portanto, os patrimônios culturais materiais e imateriais brasileiros estão garantidos a sua proteção e a preservação e conservação pela Lei 25 de 30 de novembro de 37, na qual define as regras de tombamento. Então, sempre que vocês virem falar dessa palavra, apesar dela ser uma palavra meio estranha, não é? Porque tombamento parece que você vai derrubar, não parece? Parece que você vai chegar no prédio, quebrar ele até ele cair.
Mas a palavra tombamento significa registro desses bens permanentes, pertencentes ao patrimônio histórico e artístico nacional, ou seja, registrá-lo no IFAM. Então, quando falar, esse prédio foi tombado como patrimônio histórico, artístico, cultural. Se ele foi tombado, ele tem que ser preservado, aí ele não pode mais ser reformado. Aí ele tem que ser restaurado. A partir daí, de que ele foi tombado, que ele foi registrado como patrimônio cultural, ele tem que ser restaurado. Qual a diferença entre reforma e restauração? Na reforma, eu posso mudar o que eu quiser. Então, se de repente, ó, eu quero pegar essa minha parede roxa, linda, maravilhosa, que eu amo, mas de repente eu quero deixar ela de rosa choque, eu posso. Por quê? Porque aí eu vou estar fazendo uma reforma. Agora, uma restauração, não, uma restauração é você deixar, fazer de tudo, trabalhar para que aquele objeto ou aquele prédio, ele volte a ter as características originais, ele volte a ter as características de quando ele era novinho. Então, por exemplo, aqui nesse prédio, aqui onde eu estou passando o mouse, chegasse nesse prédio, esse prédio no estilo barroco, estilo colonial, e aí ele quebrasse esse enfeite aqui do estilo barroco. Ele está reformando ou restaurando? Ele está reformando. Agora, se ele estiver restaurando, aí ele mantém os detalhes, ele mantém as cores originais. Aí em Olímpia, por exemplo, vocês têm 2 exemplos, né? Nós temos 2 exemplos de restauração. Aquele prédio que fica, né, tem a esquina das Casas Bahia, na esquina de cima, né, aquele prédio que tem um gavião lá em cima, ele tem leões, né, na beira da porta. Aquele prédio, ele foi todo restaurado, contanto que ele ficou vários anos ali mexendo nele, trabalhando nele, para ele ser restaurado. Hoje, você olha, parece que ele está novinho, e com as características originais, porque ele foi todo restaurado. Outro prédio que ainda está sendo restaurado é o prédio que era, né, onde era o Museu do Folclore de Olímpia, que fica atrás da Igreja Nossa Senhora Aparecida, lá onde tem o trenzinho, né, da Maria Fumaça lá. Ele está sendo restaurado, por isso que o museu precisou sair de lá, precisou ir para um outro prédio durante alguns anos. Para quê? Para que ele seja todo restaurado, fique com as suas características originais, como se ele fosse novo, e aí sim ele vai ser aberto ao público. Então, a restauração, ela é mais trabalhosa, ela é mais lenta, ela é mais demorada, mais difícil, tem que ser feita por especialistas, né? E do que uma reforma. Uma reforma você pode mudar o que você quiser. Só que a partir do momento que o prédio ele é tombado como patrimônio cultural, ele não pode mais ser reformado, ele tem que ser restaurado para preservar as características originais e preservar o patrimônio para as futuras gerações. Os patrimônios culturais, então, eles são, né, garantidos aí pelo IFAM, tombados pelo IFAM, e a partir daí eles são preservados. E a Unesco é que define alguns patrimônios imateriais, como, por exemplo, práticas populares. A pipa, né? Agora vocês vão falar assim, professora, mas uma pipa é um patrimônio cultural imaterial? Na verdade, não é o objeto, a pipa. É o modo de fazer a pipa, é o modo de soltar a pipa, aquele modo tradicional, viu, gente? Nada de cerol, essas coisas, né? É o modo de soltar a pipa que é considerado um patrimônio cultural imaterial, ou seja, uma tradição, passa de pai para filho, de tio para sobrinho, né? Vem de família. Eu sei construir uma pipa boa, eu sei como fazer para ela voar bem. Eu sei técnicas depois, né, na hora de soltá-la para que ela voe o mais alto possível, e assim por diante. Então, esse modo, não é o objeto, né, a pipa em si, é o modo de fazer a pipa, é o modo de soltar a pipa que é considerado
uma prática popular, e aí é considerado um patrimônio cultural e material. Como, por exemplo, o samba. O samba é considerado uma prática popular e ela é considerada um patrimônio cultural e material, né? Agora, por exemplo, a festa do carnaval, aí já é uma expressão que vocês vão ver daqui a pouco. Também é um patrimônio imaterial, que também é transmitido de geração em geração, não é? E cresce aí a cada ano. As representações, como por exemplo as representações folclóricas, né, são consideradas patrimônios imateriais, como as lendas, né, os mitos, as lendas indígenas, as lendas folclóricas. Lendas urbanas ainda não, viu, gente? As lendas urbanas ainda não entraram nesse conjunto de representações do patrimônio cultural, que elas são mais recentes. Talvez daqui a alguns anos elas estejam, mas por enquanto ainda não. As expressões, como algumas festas, como por exemplo o carnaval, né? Pode ser também expressões religiosas, como algumas festas religiosas, como o Círio de Nazaré, que acontece lá, né, no Pará, e os conhecimentos e as técnicas, como, por exemplo, ó, o modo de fazer as panelas. Não é a panela em si que é o patrimônio, não são os jarros, né, de barro. É o modo de moldar o barro, é o modo de assar o barro nesses fornos que estão aqui atrás. Isso, essa técnica, esse conhecimento que passa de pai para filho, é que é considerado patrimônio imaterial. Vou dar um exemplo, por exemplo, do queijo de Minas. Ah, mas aí o queijo é patrimônio, então ninguém vai poder comer ele mais. Não, não é o queijo que é o patrimônio imaterial brasileiro, e sim o modo de fazer o queijo de Minas. Aí esse é considerado um patrimônio cultural imaterial brasileiro. Deu para entender, então, a diferença entre não é o objeto, é o modo de fazer, é a técnica envolvida no modo de fazer, como os ofícios das paneleiras, né, de barro, que são feitos sempre por mulher. Aqui está mostrando homens fazendo, mas no Espírito Santo tem o ofício de paneleiras de barro, que são tradições de família, são gerações e gerações de mulheres que transmitem essa técnica de como fazer as panelas de barro, né, de mãe para filha. Os objetos e os artefatos, os lugares culturais que as comunidades e os grupos, e alguns casos os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural, como, por exemplo, aí as festas religiosas que eu falei para vocês. Aí aqui, o patrimônio imaterial, então, é aquele patrimônio que ele é transmitido, não esqueça disso nunca, hein? É aquele patrimônio que ele é transmitido de geração em geração. Então, o patrimônio imaterial são ensinamentos. Por exemplo, você ensina nas danças folclóricas. São sempre os mais velhos que ensinam os mais novos aquela dança folclórica. E, ou seja, vai sendo transmitido de geração em geração e por isso se mantém como patrimônio cultural imaterial. E constantemente recriados pelas comunidades e o grupo em função do seu ambiente, a sua interação com a natureza e a sua história, gerando sentimentos de identidade, continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Então, esses patrimônios imateriais, eles fazem parte da cultura, da identidade desse povo. E eles são transmitidos de geração em geração, como os modos de fazer, como as danças e tudo mais. Porém, agora nós vamos ver aí alguns patrimônios que deveriam estar sendo preservados, porém muitos estão sendo degastados, são prédios históricos, mas que não estão sendo restaurados, e aí, com o passar dos anos, eles acabam, né, sendo demolidos, caindo aos pedaços, ou então sofrendo ataques, como esses que foram todos vandalizados, né, porque isso não é grafite, isso é pichação, é vandalismo, né? Então, são prédios que deveriam, casarões que deveriam já ter sido tombados e estão
infelizmente, estão deixando de existir para as novas gerações. Então, agora vocês vão ver alguns exemplos de mau uso, de mau cuidado, né, de patrimônios culturais, principalmente os materiais, né, que são esses prédios aí. Se eles não tomarem medidas, o que acontece? Não vai ser preservado essa forma arquitetônica, por exemplo, do Brasil colonial, né, que é do barroco brasileiro. Essa forma arquitetônica ela acaba. Por quê? Porque as novas construções não são iguais a essas. Né? Então, olha lá, aqui são exemplos de fortes, esses são exemplos lá no Amapá. Mas no Brasil inteiro nós encontramos casarões, né, antigos e vestígios de prédios que deveriam ser tombados e não são, né? Agora, alguns exemplos que ainda que foram restaurados e que estão bem preservados, como, por exemplo, olha lá, essa igreja de São José, olha lá, ela está boa até hoje, por quê? Porque ela foi preservada e foi restaurada, né? Olha lá as fotos antigas. A igreja, né? Da igreja de como ela está hoje. Prédio de uma rádio. Olha, só que esse aqui, nesse caso, ele se transformou, ele foi reformado, não é? Então, ele não foi realmente restaurado. Então, essa é a diferença. Vocês viram, na igreja, manteve os padrões clássicos, manteve a parte barroca, a parte do estilo colonial, foi toda preservada. Neste prédio da difusora, né, da rádio, não foi preservado, foi reformado. Então, esse é um exemplo lá de diferença entre reforma e restauração. Na restauração, fica com os aspectos originais. Na reforma, não, você muda o que você quiser, só que aí ele perde aquele valor histórico, ele perde as características antigas que ele tinha. Esse já é um exemplo de restauração, a entrada principal de Fortaleza, né? E olha como ela está hoje. Olha lá, ela foi toda restaurada. Tá vendo? Restaurada e revitalizada. Nesse caso aqui, a ponte continuou restaurada, continuou intacta, porém, né? O povo não preservou o meio ambiente como devia e as margens secaram, tá vendo? A água secou, né? Mas a ponte está ali intacta, né? Então, esses são alguns exemplos aí de restauração para vocês. Bem, meninos, então, né, vocês puderam ver que os patrimônios culturais materiais são edifícios, são documentos, são fotos, são objetos, né, principalmente os objetos encontrados, né, nos sítios arqueológicos, que devem ser preservados, né. Agora, os imateriais são danças, são canções, são lendas, são festas, são expressões culturais, são ensinamentos que são transmitidos de geração em geração. Então, eles já não são, eu não posso relar e tocar, é como se fosse, o carimbó, por exemplo, né, a dança carimbó. Ela é ensinada de geração em geração e ela resiste até hoje. Então, ela é um patrimônio cultural imaterial. Né? A pipa, né? Não é a pipa em si, é o modo de fazer a pipa, é o modo de soltar a pipa, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido aí os conceitos de patrimônio material e patrimônio imaterial. E ambos precisam ser preservados para as futuras gerações, para que a gente mantenha aí as nossas tradições vivas, para que a gente mantenha a nossa história, a identidade do nosso povo.
né? E isso fique realmente para as futuras gerações. Bom, por que eu falei aí sobre patrimônios culturais materiais e imateriais? Porque agora, né, na página 164 do livro de vocês, vocês vão ver os ritmos afro-brasileiros, né? E esses ritmos afro-brasileiros, eles são patrimônio, nada mais do que patrimônios culturais e materiais, que são transmitidos de geração em geração. Então, como tarefa de hoje, da aula de arte, eu quero que vocês peguem o livro de vocês. Depois, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre cada um deles, nós vamos ouvir, ver vídeos, tá? Sobre eles. Mas, agora, como tarefa, eu quero que vocês peguem o livro e na página 164, leiam, tá? Da página 164 até a página 167, todos os ritmos afro-brasileiros que estão apresentados aqui. E aí você vai escolher um deles e você vai pesquisar sobre eles. Ah, eu escolhi o frevo, então vou fazer sobre o frevo. Ah, não, eu escolhi o samba de roda, então vou fazer sobre o samba de roda. Você vai escolher um deles, você vai pesquisar sobre ele e fazer um desenho que represente ele, tá? Aqui vocês têm vários desenhos já no próprio livro que dá para olhar ou pesquisar na internet, é claro. Então vocês vão pesquisar sobre o ritmo afro-brasileiro que vocês escolheram e fazer um desenho que represente, tá bom? Então essa é a tarefa de arte de vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é patrimônio cultural material, o que é patrimônio cultural imaterial, e que estes ritmos que nós estamos aprendendo, nós vamos ver ainda mais a partir da nossa próxima aula, são patrimônios culturais imateriais brasileiros que precisam ser preservados para que a identidade brasileira não se perca, que os costumes, né, desses povos que formaram o povo brasileiro não fique perdido, tá bom? Bom, então a nossa aula de arte fica por aqui.